Wesley, o que eu faço para organizar a minha campanha para que ela seja vitoriosa? É exatamente isso que eu vou te mostrar agora. Eu vou te ensinar o que você deve fazer para começar a organizar a sua campanha já nesse período pré-eleitoral, utilizando ferramentas poderosas que irão potencializar os seus resultados. Ferramentas para obter informação. A primeira delas é o Google. O Google, todo mundo usa o Google para fazer pesquisa. Você sabia que entrando em modo anônimo, eu recomendo você pode realizar pesquisas e fazer uma análise das 10 respostas da primeira página do Google. Isso é muito importante, né? O que o leitor vai encontrar do candidato? Então você vai pesquisar isso e vai encontrar lá. O que eles estão encontrando de você lá? Até porque você precisa se vacinar às vezes. Coisas que você não sabe do seu candidato também vão aparecer lá. Isso é uma forma de iniciar uma pesquisa, entendeu? Você começa de forma gratuita, você entra no Google e quando você pesquisa sobre alguma palavra-chave, coloca o teu nome. A primeira coisa é colocar o seu nome, para ver tudo que aparece. Vai que aparece, por exemplo, um processo judicial, que você precisa já criar uma vacina para poder responder aquilo, e você não está preparado. Porque se você não fizer isso, tenha certeza que o seu concorrente vai fazer. Ele vai pesquisar sobre a sua vida e vai pesquisar sobre as coisas que você tem. E você vai descobrir também no seu candidato lá. E você vai descobrir coisas positivas que você pode explorar, tanto suas como negativas do seu adversário. Ok? Uma outra ferramenta que você pode usar é o Google Trends. O que ele te ajuda? Ele te ajuda a entender o que as pessoas estão pesquisando regionalmente. Você pode abordar os temas pesquisados e trabalhar eles. Isso é muito importante para gerar conteúdo, principalmente se você usa as redes sociais. Então isso vai dar um norte, porque se muita gente está pesquisando e procurando sobre coronavírus, ou sobre dengue, ou sobre a final da Libertadores, você pode trabalhar o assunto de forma a fazer com que as pessoas encontrem você. E se as palavras-chave que ela digitar tiver a ver com o assunto que você postou, eles vão te encontrar e eles vão ver que você está falando sobre aquele assunto, ok? Outra ferramenta é o Facebook Insights. Ele é uma ferramenta que mostra que as pessoas curtem em comum. E eles mostram das pessoas que curtiram a sua página. Então, todas as pessoas que curtiram a sua página, você vai conseguir entender o que elas gostam. Sabendo que as pessoas curtem, se a pessoa é simpatizante de você, curtiu a sua página, e você sabe o que ela gosta, você consegue começar a conversar e falar sobre as coisas que ela gosta. E ela vai te achar mais simpático ainda. E também serve para orientar o seu conteúdo, o que você vai escrever, tá? Outra coisa que serve, o Insiders, é você encontrar pessoas que são influencers, pessoas que têm influência ali. Porque se você chegar e olhar que tem uma pessoa que está te seguindo e ela tem muitos seguidores também, e as pessoas engajam, respondem muito à página dele, traz esse cara para o teu lado e começa a conversar com ele. E faz com que ele seja simpatizante da sua campanha e comece a trabalhar com você, tá bom? Outra ferramenta é o Google Forms. O que ele faz? Ele cria formulários de pesquisa para levantar informações e fazer enquetes, por exemplo. Dentro das suas redes sociais você pode criar alguns, sei lá, você pode usar o Stories do seu Instagram. Ali você pode fazer uma pergunta X para ter uma resposta. E essas respostas você vai usar para gerar o seu conteúdo nas redes sociais, para alimentar e comprovar se o seu discurso está sendo assertivo. Às vezes você quer levantar um determinado tema, se aquilo é polêmico, se as pessoas vão aderir ou não, se vai dar ibope você falar sobre aquilo ou não. Então, você pode gerar pesquisas pequenas, não oficiais, e também não tem nenhuma assertividade nisso, mas já te dá um norte, o Google Forms. Agora, para você fazer um trabalho profissional, é pesquisa quantitativa. Isso te dá uma informação com 5% de margem de erro. E essa ferramenta é poderosíssima. Quem usa pesquisa, e principalmente quantitativa e qualitativa, é aquela história, em terra de cego, quem tem olho é rei. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. Ferramenta de criação. Você pode usar duas ferramentas que são bem bacanas. Uma delas é gratuita. Para você que vai alimentar o seu Facebook, o seu YouTube, o seu Instagram, você pode usar o Canva. Se você digitar lá canva.com, ele tem uma parte que é gratuita e você pode utilizar.
É muito prático e rápido. Você mesmo, candidato, pode ir lá, você vai até gostar de brincar. Mas cuidado, delegue alguém para fazer isso, porque você precisa pedir voto, tá? Ok? E só pode pedir voto no período, não na pré-campanha, tá bom? Senão você pode ser cassado. Outra ferramenta que você pode usar é o pacote da Adobe, que lá tem o Photoshop, você tem o Illustrator, você tem vários, o Premiere para editar vídeos, porque você vai precisar de muito vídeo para suas redes sociais. Só que esse pacote é pago, tá ok? Outra ferramenta que você pode trabalhar são ferramentas para planejar e organizar a sua campanha. Antes eu falei sobre ferramentas de pesquisa e de informação. Agora eu vou falar um pouco sobre ferramentas para planejamento e organização de campanha. Uma ferramenta muito eficaz para quem trabalha em equipe é o Google Drive. Lá você coloca todos os seus arquivos e pode compartilhar os arquivos para toda a sua equipe de trabalho. Então você tem um documento em Word ou uma planilha do Excel ou arquivos de vídeo ou alguma coisa nesse sentido, você deposita lá e todos vão poder compartilhar e usar em comum. Agora eu vou falar de uma ferramenta que ela é muito poderosa e ela dá um grau de planejamento e de estrutura para a sua campanha extraordinário. E eu vou falar para você, é grátis. Chama Trello, T-R-E-L-L-O. Essa ferramenta é muito boa, porque lá você consegue criar um planejamento e todas as pessoas da sua campanha vão poder te ajudar e olhar em que grau de estágio está as tarefas que você precisa fazer. Então você pode criar tarefas, delegar as pessoas e você sabe o andamento dessas tarefas. Eu particularmente uso o Trello para organizar toda a minha empresa e toda a minha estrutura. Vale a pena você conferir. Agora eu vou falar de uma ferramenta que é essencial para que você possa usar para planejar sua estratégia e planejamento. Ela chama SWOT, tá? Em inglês são as suas forças, fraquezas, ameaças e oportunidades. É uma ferramenta que você consegue traçar isso num papel A4, você consegue fazer um quadrante, são 4 quadrantes, como você está vendo aqui agora na tela, tá certo? Nessa apresentação. Você tem aqui em cima os pontos fortes, aqui embaixo os pontos fracos. Do outro lado você tem as ameaças em cima e as oportunidades embaixo, tá? O que você consegue com isso? Você consegue levantar todas as informações para traçar a sua estratégia de campanha somente com essa planilha. Porque nas suas forças e fraquezas, se você tem forças, você precisa potencializar suas forças. Se você tem fraquezas, você precisa você precisa trabalhar suas fraquezas e resolver elas, tá? E isso tudo é trabalhado no seu ambiente interno. São coisas que estão no seu domínio, que você consegue resolver. Já nas suas oportunidades e nas suas ameaças, isso é no seu ambiente externo, tá? Por exemplo, é aquilo que acontece com o seu candidato, onde você não tem domínio. Ou, por exemplo, uma legislação eleitoral que saiu. Você não tem domínio sobre ela. Pode ser aquilo que fala na Justiça Eleitoral, pode ser uma fraqueza para você, uma ameaça para você, porque seu candidato pode usufruir disso. Eu vou dar um exemplo de uma situação que pode ser uma força para você e uma ameaça para o seu candidato, tá certo? Qual é? Se você for uma pessoa que é muito bom em redes sociais, você tem um Facebook bom, você tem um Instagram bom, então isso está dentro das suas forças, vai lá no quadrante de forças. Se o seu adversário não tem, isso é uma fraqueza para ele e é uma força para você. Agora, vamos analisar o inverso. Digamos que ele seja muito bom nesse sentido, que ele trabalhe muito bem as redes sociais, ele tem um engajamento muito forte nas redes dele, isso para ele é uma força, mas para você, isso o que é? É uma ameaça, tá certo? Então você precisa trabalhar essa ameaça e correr atrás para poder resolver esse problema, tá? Então, criando e mapeando isso, e aí você precisa, para fechar esses quadrantes, você precisa de quê? De informação. E aí qual é o mecanismo para você resolver isso? É pesquisa. E a pesquisa, ela pode responder tudo. Por quê? Porque você precisa ir para a rua perguntar como as pessoas veem você nas suas forças, como elas veem você nas suas fraquezas e como elas veem as fraquezas e as forças dos seus adversários, tá? E isso tudo você vai ter que colocar nesses quadrantes e aí você vai ter uma estratégia definida numa folha de A4. Eu garanto para você que só isso te garante muita evolução. Para você ter mais detalhes sobre isso, eu tenho um vídeo no YouTube que fala
uma aula bem densa e bem explicativa sobre isso. Na descrição desse vídeo você vai ter o link desse vídeo no YouTube, tá? Outra ferramenta que você pode usar é o 5W2H. Em inglês é o que, quando, onde e porquê. É uma planilha simples também, onde você tem que colocar o que vai ser feito, quando vai ser feito, aonde vai ser feito, por que vai ser feito e quanto vai custar. Você coloca isso depois que você fez o seu SWOT. Depois que você detectou as forças, fraquezas, ameaças e oportunidades, você vai colocar dentro dessa planilha 5W2H, tá? Eu também tenho uma aula lá no YouTube que fala sobre isso. Eu vou deixar a descrição aqui, vou deixar o link desse vídeo no YouTube na descrição desse vídeo e você vai poder usar. Bom, eu idealizei essa sequência de aulas para te ajudar a fazer de forma correta. E olha que quando eu comecei, eu não tinha nenhuma maratona como essa para me ajudar, hein? Eu precisei correr atrás, estudar, pesquisar, testar, corrigir, replicar e até que desse certo. Mas agora, você não vai precisar começar como eu comecei. Você não vai precisar passar por tudo que eu passei. Eu já estou te dando o caminho das pedras e do sucesso eleitoral. Todas essas ferramentas que eu te falei há pouco aqui em cima são para te provocar, para te fazer agir agora. Use o que já tem disponível e comece hoje mesmo a montar a sua estratégia e o seu planejamento e comece a pavimentar assim a sua vitória. A sua conquista eleitoral começa hoje. E ela só virá com ação. Então é agir para vencer. Mas não é fazer por fazer, é fazer da maneira correta, que dá resultado e atrai os seus eleitores.